relação com a Labs, a Labs tem 12 lojas. Isso. E hoje são 300 e tantas lojas. É isso. 323? 323. Nos anos 80, não é? A gente tá falando de 80. É. Isso eu nasci em 70. Eu acho que o inovar, na realidade, ele é fazer melhor o que eu muitas vezes já faço. É fazer um básico bem feito ou muito melhor. Porque às vezes a gente faz muito projeto que funciona na mesa de reunião. Isso. Na mesa de reunião é maravilhoso. Tá todo mundo ali, todo mundo entendeu, tá correto, tá certinho. Estamos achando bonito. Tá cumprindo o briefing. Mas, cara, quando for lá pra rua... Estamos começando mais um podcast da Spread School. Eu sou Christian Schink, estrategista digital, professor, palestrante, e hoje aqui do meu lado, co-host comigo desse programa, Fábio Henkel, que é sócio e diretor de criação da SPR. Fábio, professor também, palestrante, seja muito bem-vindo. Quantas credenciais. Muito obrigado, é uma honra estar aqui ao seu lado novamente, falando para a Spread School. Mas estamos hoje com o Luiz Gustavo Maziero, que é um cara que vai falar profundamente sobre o marketing no varejo. No varejo. O que é ilusão, o que é fantasia, o que é verdade no marketing do varejo. Vamos explorar esse tema e os aí. desafios. Cara, varejo é punk o negócio. No dia seguinte a gente sabe o que tá dando certo, tá dando errado. Não tem tempo de enrolar. Então nós vamos falar sobre isso. Vamos, eu vou chamar para a mesa aqui, ó, Luiz Gustavo Maziero, que é diretor de marketing, inovação e digital no grupo Labs. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Eu já vi que eu vou aprender bastante nesse bate-papo. Só pelas apresentações eu já vi que vou ter que escutar bastante e apreciar os ensinamentos de vocês. Eu fico super honrado de ter sido convidado e espero que esse nosso bate-papo ajude alguém, né, em alguma dessas jornadas da vida aí a fazer algo com mais facilidade do que a gente passa, né, nessa jornada toda aí. Muito bom. Então, se a gente puder ajudar. A gente tem o lema da Spread School é propagar. Propagar. É isso aí. Então a gente está aqui para aprender e espalhar. Vamos lá. Acho que o papel de vocês é fundamental. Muito bom. Então, olha só. Galera que está chegando aqui, conhecendo esse podcast pela primeira vez, talvez ainda não é inscrito no nosso canal, então não deixa de se inscrever. Rola um pouquinho a tela aqui, se inscreve. Já deixa o like no vídeo, porque sabe, ó, a gente está com uma figura aqui na nossa frente que vai trazer muito conhecimento, então já deixa o like no vídeo, porque vai ser conteúdo muito bom sobre marketing no varejo. A Spread School é uma iniciativa da SPR, onde é que a gente preza por elevar o nível das equipes, times dentro das empresas, dentro de instituições, e com isso a gente promove muitas capacitações nas áreas de comunicação, na área de marketing, na área de branding, criatividade, com o Fábio Henkel, trazendo muito essa veia da criatividade e negócios como um todo. Então, se tiver interesse em conhecer um pouquinho mais da Spread School, só rolar e clicar nos links aqui embaixo para começar a nos seguir e conhecer um pouquinho mais entrando no nosso site. Vamos começar conhecendo o Maziero, hein? Eu já tô íntimo dele aqui, então vamos chamar de Maziero, assim. Esse momento é maravilhoso. E a gente gosta muito, Maziero, de fazer uma brincadeira, né? Porque conhecer, a gente já trouxe algumas credenciais ali, mas Tu assim... já vai perguntando, a gente vai ficar ligado aqui na expressão corporal, vamos tentar pra ver se ele já dá indícios, distrair. assim. Vamos lá. Então, Maziero, se apresenta pra nós aqui, falando 3 verdades e uma mentira. E a gente vai adivinhar qual que é a mentira. Eu sou muito melhor na mentira que na verdade, mas eu vou tentar. Vamos lá. Tô brincando. Então, vamos ver se você consegue disfarçar essa é bem. mentira. Vamos lá. Deixa eu falar algumas características minhas, né? De hoje em dia, eu diria. Eu sou um cara muito família. Eu tenho um defeito, sou colorado, doente, torcedor do Internacional, sofredor hoje em dia. Eu tenho um hobby / vício muito grande em jogar tênis, então sou um tenista. Jogador de tênis. E sou filho único. Então algumas características minhas. Tá, vamos lá aqui, ó. Família. A família, Inter, tênis e filho único. Filho único. Tá, Porque, família ele não é mentira, né? Ele não ia largar sou muito família. Essa é mentira. Isso aí ele Deixou fácil pra gente. Colorado não sei. Cara, confesso que... E ele não é filho único. Não é filho único. Tu acha que é essa? Por que Não é. Porque eu acho que eu já conheço um pouco da história. Tu vai por essa? Eu iria pelo tênis. Mas daí stalkeou, daí é sacanagem. A gente fez o tema de casa. Então vai. Tô com o Fábio Henrique. Sobrou dois. Ele veio tão confiante. Sobrou dois tão aqui, ó. Confiante que eu vou junto contigo.
Daí aí o Mazieiro falou o seguinte, tô sofrendo muito pelo Inter. Bah, será que um gremista falaria isso? Acho difícil. Difícil, Cara, mas não se o consegui cara Não, mas é um lado... seria muito bom, mentiroso. Talvez seria, estou sofrendo pelo Inter. E aí temos o tênis. Eu Tu acha do filho único? Tu joga tênis quando? Que dias da semana? Sabe? Tá, vamos no filho único, acho que não é filho único. Tá, mas já fala. Ah, sim. Não, Tu acha que é essa? Essa é a mentira. Tá, então vamos junto com o Fábio Henrique. Também? Vocês se enganaram completamente. Tu é filho Não, único? é claro que não. Não Eu é? não sou filho Não único. é filho único. Eu sou muito pelo contrário. Eu sou de uma família de 5 irmãos, 5 irmãos. todos homens, e com profissões e caminhos completamente ecléticos e coisa, mas são 5 homens. Tenho vários irmãos. Tu é mais novo, mais velho? Eu sou o segundo, né? Eu tenho um mais velho, que mora nos Estados Unidos há 25 anos, é Senior VP da ADP Systems, que é a maior empresa de RH do mundo. Eu tenho um outro irmão que é advogado, tenho outro irmão que é radiologista nuclear, médico, e tenho um outro irmão que é gerente de inovação e tecnologia na Randon ali. Então tem vários... certo, então. Só gênio na vários família. lados. Os genes eram bons. Eu sou o único que dei errado. Tu é o único que desviou um pouquinho. Não, Desviei um pouquinho. mas muito bom. E tênis? Joga tênis? Jogo tênis. É o meu vício. Mas A joga... minha mulher não gosta muito disso, né? Você não Mas papo, é o meu o Juliano vício. tá aqui, hein? O Juliano Juliano bater é- altos papos contigo sobre tênis. Não, eu gosto bastante. É o que tem me ajudado a manter o equilíbrio, a manter a disciplina. Mas tu Mental. tens uma rotina de Eu treinamento? tenho uma rotina. 3 dias obrigatórios e depois eu tento achar mais um outro dia durante a treina semana mais que para o poder filho. brincar. Não, mas Caramba. tá dando para brincar um pouquinho. Coisa boa. E família, porque realmente eu não valorizo nada mais do que o tempo que eu tenho com a família, né? E cada vez, quando o cara vai ficando mais velho, vai descobrindo que, de fato, o maior ativo do cara é o tempo, né? Claro. Então, tu ouve isso por muito tempo, uma vida inteira, tu ouve isso e diz, pá, papo furado, cara, tem que correr atrás da máquina. Mas tu descobre que realmente o tempo, ele começa a escassear cada vez mais, né? Quanto mais tu evolui, quanto mais tu cresce. O teu pênalti é o tempo, e depois para tu reverter isso, vira o teu grande objetivo. Então, tu busca ser o cara mais otimizado possível, o cara mais eficiente possível, o cara mais objetivo possível para poder te gerar essa grande fortuna que é o tempo. Então, Encerramos acho que aqui o isso é legal. podcast com grandes lições. Não, já ficou o recado, Não, filho, não, da já. audiência. Mas por isso, uma lição que Gostei. ter dessa. este tempo com a família, eu acho que é um grande tesouro, né? É o que a gente Cara, é muito rico se Sim. consegue ter Sim, isso, sim. né? Tá falando com um pai de 3 meninos aqui. né? Não, e é isso, né? E aí nós temos uma agenda disputadíssima, né? Imagina. Não, Sem difícil, treinar 3 vezes a semana. por isso. Mas meus filhos já estão grandes, é a minha vantagem. Eu já estou numa outra. Olha só, nós queremos fazer também um agradecimento aos nossos incentivadores. A SPR, que é a nossa agência de comunicação aqui, obviamente incentiva muito esse bate-papo, e também ao Mindset IPO, onde é que a gente está dentro dessa casa, do método Dutra aqui, que nos proporciona essa Lugar belíssima lindo. casa, né? Lugar Belíssimo legal para a casa. gente receber os convidados aqui. Se quiser conhecer mais sobre Mindset IPO, sobre SPR também, os links estão todos aqui embaixo na descrição, só rolar ali e conhecer um pouquinho mais das empresas. E aí, Mazieiro, eu já quero entender um pouquinho assim, ó, já que a gente vai falar aqui sobre marketing, sobre varejo, eu quero entender rapidamente como é que tu chegou ali. O que te levou a ser vamos colocar aqui, marqueteiro? Tentar contar É uma história muito rica, uma né? história muito longa, Vamos- né? Eu vou ter que ser muito sucinto, né? Sucinto. Explicando em grandes marcos, assim. Eu nasço numa empresa, numa família varejista, né? Meu pai, dono de loja de material de construção, então eu me crio no meio do varejo, né? E nessa criada, o meu irmão mais velho estudando engenharia e se interessando muito por tecnologia, TI, eu acabo me conectando a isso, e a gente desenvolve um dos primeiros sistemas de automação de varejo aqui no estado, né? Quase no Brasil, né? E para fazer a empresa da família automatizada.
E disso Importante, isso a gente tá falando dos anos 80, não é? A gente está falando de 80. É. Isso eu nasci em 70, né? Então desculpe, em 88 a Isso gente aí, ó. cria o software, né? Só para dar uma localizada, imagina trabalhar com 1988. software antes dos anos 90. Eu quis sublinhar isso para ver, olha o grau de... E era muito complexo, pioneirismo. a gente inovou criando microterminais para os vendedores, uma das primeiras empresas a imprimir nota fiscal no varejo, né? Então, que meu pai ficou brabo, porque tinha que tributar tudo daí, né? Mas era uma inovação, então a gente fez. O governo adorou E o governo adorou. E a gente acabou transformando isso numa empresa e depois até desenvolveu um software de RH também. Eu fiquei com o varejo, meu irmão com o RH. Eu acabei ganhando muitos clientes do varejo, né? Muitos clientes tradicionais da época. Então eu meio que dominei a automação de varejo no estado. E sempre muito dentro dos negócios, né? Meu irmão foi para o RH e vendeu a empresa e foi para os Estados Unidos. Eu acabei ficando muitos anos atendendo varejo aqui. Quando há uns 14 anos atrás, eu fui comprado pela Lynx, que é a maior empresa da América Latina de automação de varejo. Eu viro um executivo dentro da Lynx, né, em São Paulo, cuidando da vertical de varejo deles, né? E fico por 5 anos, retorno porque eu estava cansado, minha família em Porto Alegre e eu trabalhando em São Paulo, e eu cuidava, continuou, e eu cuidava de 9 fábricas de software, né, uma em cada lugar do Brasil, e eu acabei cansando disso, voltei, e quando eu voltei, o Otelmo, dono da Drebs, que era meu cliente, foi um dos primeiros clientes que eu tive, eu comecei lá na Labs, quando ela tinha 12 lojas, hoje ela tem 323, né? Então eu acabei sendo convidado por ele para ajudar. Ele estava estabelecendo o início do projeto SAP. E eu acabei... me dá uma mão aqui, eu acabei indo para lá. Num determinado momento rola o projeto SAP com muito sucesso, projeto muito bem executado. Eu acabo virando diretor. A gente splita a TI em sustentação e inovação. Eu acabo me voltando mais para a inovação. Com a inovação eu pego o digital, que era essa transformação da omnicanalidade do varejo, que é essa complexidade desse novo varejo, né? Em transformação total. Entro para o digital e quando a gente faz e a sustentação eu passo para o diretor de operações, porque era muito mais repetitivo. Então eu pego inovação e o digital e a gente vê que o marketing conversa muito com tudo isso, né? E num desses movimentos da empresa, eu acabo assumindo o marketing e hoje eu crio essas 3 áreas com muita sinergia, muita. Então eu sou um cara que não sou muito de hierarquia, né? Para mim tá todo mundo na mesma lateralidade aí, né? E eu acabo fazendo com que essas áreas conversem muito, né? Então hoje o nosso marketing ele está muito visceralmente conectado à inovação, que está fluindo essa omnicanalidade para como é que eu sirvo melhor o cliente. Então disso virou um samba interessante, assim, né? E a gente até vê alguns movimentos de empresas caminhando para isso também, né? Inovação e marketing sendo áreas materializadas e cada vez mais. Mas tem uma história interessante, fazer um corte. Eu esqueci de um monte de coisa aí no meio do caminho. E eu quero voltar aqui. Comprei empresa, vendi empresa, fiz um monte de coisa. Entras nessa relação com a Labs e a Labs tem 12 lojas. Isso. E hoje são 300 e tantas lojas. É isso. 323? 323. E essa história aí não é o tempo todo. Tu vira, legal. Tu vira executivo no meio do caminho aí. Não, muito depois. Imagina, eu fecho o primeiro contrato com a Labs em 1995. Então fazem 30 anos, né? Certo. Mais de 30 anos. E lá a gente começa do zero, né? E dentro dessa construção, a rede vai ampliando e a gente vai ampliando. Então eu tenho que ir lá, se muda para um depósito grande, cria um WMS, um software para controlar todo o depósito.
começa a fazer distribuição de mercadoria, cria isso. E vai a rede, automatiza uma loja na ponta, porque o Otelmo me conhece, essa história é legal, até o presidente da Lebes me conhece, porque ele era cliente de uma rede de lojas muito tradicional de Porto Alegre, de moda masculina, que era Homem Moda Atual. E ele era cliente da Homem. E ele vai lá e olha uns terminais em cima do balcão e era muito raro. Hoje em dia parece uma maluquice, mas era muito raro enxergar a automação no salão de vendas, né? Sim. E ele enxerga aquilo e diz, pô, o que é isso? Deus quer dizer, não, isso aqui é nosso software aqui para lançar as vendas e coisa. Pá, eu quero também. E daí ele me chama, né? Eu tô até numa viagem de negócios para o sul do estado. E eu me lembro até hoje, uma particularidade, mas que eu acho que é interessante da batalha da vida, assim, né? Eu tenho várias reuniões com eles e quando eu fecho a reunião, fecho o contrato com ele, eu me lembro que o valor da mensalidade era o quanto eu pagava de aluguel na minha sala comercial alugada. Eu tô com uma despesa a menos e coisa, né? Olha só. Né? E depois vira um baita cliente meu, tanto que ele a Lebes é um dos principais motivos para a Lynx ter me comprado, porque ela não conseguia entrar nos meus clientes, tinha muita dificuldade, né? Então foi um dos principais motivos e a gente construiu junto. O Otelmo ia toda semana para o meu escritório na terça-feira de tarde para a gente desenvolver um CRM. E eu tô falando Ele se envolvia pessoalmente aí nessa... 20 anos atrás, 18 anos atrás, ele se envolvia no desenvolvimento de como é que a gente se relaciona melhor com o cliente, como é que a gente conversa melhor com o cliente. Numa época, cara, quase sem internet, né? E coisa. Sim. Então era Enquanto tu fala, mas parece que a gente está ouvindo sobre uma empresa que se construiu com uma visão muito objetiva e acertada, né, essa visão de estamos indo nessa direção de gestão de dados, estamos indo numa direção de inteligência digital. Parece que vocês foram acertando nessas escolhas, assim. Porque talvez se acredite a isso, né? O uso da tecnologia, o crescimento da empresa se acredite, talvez, em certa medida. Eu tenho certeza disso e tem uma característica que ela é muito forte, é o diferencial competitivo principal da Lebes, e que conversa muito com dados, então eu acho que as coisas se encaixaram com uma certa coerência, tá? Porque a gente vende quase 80% da nossa venda no crediário, porque a gente vende para um público que tem uma renda menor, né? A gente vende para classe C menos, classe D, né? Então é um público que ele precisa de ajuda para realizar os seus sonhos, né? Então o crediário é uma ferramenta muito importante para os nossos clientes. E para eu ter crediário, para eu ceder crédito para alguém, eu tenho que conhecer esse alguém. E acabou que ter dados dessas pessoas para entender o comportamento, se eles conseguiriam honrar, de que forma, até quanto eu poderia vender e fazer parte da carteira dele, era muito importante. Então o dado sempre foi um elemento fundamental. E quando a gente começa a ouvir falar de CRM, a gente, peraí, mas hoje eu uso o dado meio que para entender se o cara vai me pagar e cobrar, mas por que eu não uso esse dado para ajudar a vender e me relacionar melhor? Sim. E disso vem uma construção que assim, óbvio que fez parte do crescimento, né? Ter esse mindset, por mais que ele fosse quase que instintivo, ele não fosse tão claro, ele acabou compondo uma estrutura capaz de evoluir, né? E de escalar. E aí a gente entra na pauta da inovação. Parece que tem uma visão de inovação aí presente desde o princípio dessa relação. E como tu falaste, não é uma visão tão clara. A gente sabe que é para lá, vamos indo e vamos descobrindo, vamos caminhando, os caminhos vão se abrindo. E aí depois entra num momento em que a inovação passa a ser quase que uma aposta, né? A gente entra num momento do mercado aí que tá todo mundo, vamos fazer isso porque isso é diferente, isso é inovação, aquilo é inovação, essa palavra acaba inclusive distraindo um pouco as empresas. Como é que tu enxerga isso hoje? Muito claramente, eu acho que tu colocou super bem. Eu acho que a gente passou por uma fase que ela nos trouxe muitas lições aprendidas, e daí eu tô falando, não tô falando da Lebes especificamente, nem de ninguém, né? Eu tô falando assim, eu acho que se criou
todo mundo quase que se sentiu mal naquela fase, né? Parecia que se tu não era mega Digital. inovador, mega digital, médico, super quebrador de paradigmas e coisa, tu era muito ruim, né? E eu acho que aquilo foi uma fase e que ela hoje se confirma como tendo sido uma fase muito fluff, né? Muito vazia, assim. Eu acho que tiveram várias coisas que deram certo, mas eu acho que hoje em dia a gente tem uma consciência muito maior em termos de inovação. Eu preciso inovar buscando resultado, né? Aquelas contas infinitas negativas, elas não faziam sentido, né? Isso ficou muito claro. Então, eu acho que o inovar, na realidade, ele é fazer melhor o que eu muitas vezes já faço. É fazer um básico bem feito ou muito melhor. Então, eu acho que a característica da inovação é que ela tinha que quebrar a fase totalmente disruptiva dela para uma fase muito mais consciente. Eu acho que a gente mais chega, né? Talvez, muito mais pensando em como que eu escalo com melhor qualidade, né? Como que eu otimizo processos, como que eu mudo melhor a jornada. Então, talvez isso seja o ponto mais significativo no caso do varejo, né? É tudo que eu fizer para melhorar a jornada do meu cliente é inovação. E ela não passa só por tecnologia, ela passa por tudo. Tanto que hoje em dia a gente nunca valorizou tanto a relação humana dentro do nosso negócio. E daí conecta muito com pautas posteriores, que é de marketing, que é como a gente entendeu o nosso posicionamento, o quanto a gente se distanciou dele quando a gente pensou puramente em tecnologia e inovação. Sim. E quanto que a gente se desgrudou e uma hora a gente teve que dizer para. Sim, inovação Vamos nesse caso voltar. aqui que a gente está falando tem essa ideia de ver o que a gente faz, usar os dados, usar as tecnologias para que a gente possa fazer melhor, né? E talvez numa escala que a gente seria incapaz de fazer só com as mãos, né? A gente vai trazer um pouco do tech nesse jogo aí. Mas tem que enfrentar o hype, né? Tá todo mundo fazendo assim, poxa, tais lojas agora estão fazendo de tal jeito, todo mundo tem tal perfil, e aí a gente começa a correr atrás do hype e se perde muitas vezes. E a gente conecta agora com o que está acontecendo nesse momento, que tem o hype da inteligência artificial, né? A gente vai falar da nossa campanha de 70 anos, né? Que está agora no ar, que a SPR participou. E aí a gente... Primeiro, antes de tudo, né? 70 anos é uma data que, por si só, é um posicionamento. Ao divulgar esse número, eu já digo quem eu sou, né? Já me coloco no mercado, assim, que é uma coisa que vocês estão fazendo. E outra coisa que vocês estão fazendo neste momento é usar este momento para se mostrar uma marca atual, contemporânea. Fala um pouco dessa visão. Que essa era uma grande preocupação, né? Que a gente tinha, principalmente nos 70 anos, que era como que a gente... 70 anos é difícil, né? Pouquíssimas empresas chegam aos 70 anos, né? E a gente tinha essa preocupação de como é que eu digo sim, trilhei 70 anos de história, mas não pareço velho, né? Não pareço... E nessa jornada, a SPR nos ajuda imensamente, né? Eu só queria dar um passo antes, né? Que eu acho que conversou muito, nos ajudou talvez como pedra fundamental até da campanha dos 70 anos, que é a história do posicionamento, né? A gente vem de novo voltando só os hypes a gente chama lá de legalzices, né? Cara, não vamos falar de legalzices, vamos falar de produtividade, né? Mas voltando, chega num determinado momento que a gente tem que ser digital, tem que ser digital, tem que ser digital, nossos clientes vão virar digital, e meio que se perde assim um pouco a essência da coisa, né? E daí, há uns 3 anos atrás, a gente diz, não, para tudo, cara. E por coincidência, a gente faz uma campanha num mês de Dia do Cliente, mês do consumidor, e a gente estabelece, vamos fazer uma campanha que cada loja tire a foto dos 5 clientes mais importantes daquela loja. Porque nós vamos botar na vitrine, vamos botar na capa da revista, vamos fazer material dessa turma. E vem o acervo de fotos e a gente olha a cara dos nossos clientes. E é uma cara de cliente de muita verdade, de muita dureza, de muita batalha, de muita... Do Brasil. Do Brasil. É a foto do Brasil. E a gente diz, não, mas para aí, cara. Nós temos que falar com esse cara.
E como é que que esse cara precisa da gente? Esse cara precisa de ajuda, de acolhimento, de ser bem tratado, de verdade, de ajudar ele no momento da dor. E disso a gente vai trabalhar em cima disso, né? Até a gente chegar no nosso posicionamento juntos a gente resolve. Juntos, vírgula, a gente diz porque é juntos mesmo, a gente resolve. Até porque essa turma nasce aprendendo a se ajudar. É a avó que tem que cuidar do neto para a mãe poder ir trabalhar. É o cara que está com o CPF queimado e o tio tem que comprar o sofá que ele precisa na casa. Então, assim, é uma comunidade que ela nasce precisando de ajuda. Nasce precisando que resolvam junto com ela. Sim. Então, disso nasce o posicionamento que desdobra num monte de coisa, entendeu? De entender melhor que os nossos clientes, eles não compram uma TV. Esse cara não vai comprar pela internet para chegar na porta da casinha dele uma TV 65 polegadas. Ele vai na loja, porque ele não está comprando a TV, ele está comprando a família dele reunido vendo um programa. Ele não vai comprar uma roupinha de criança. Ele vai comprar o netinho indo no primeiro dia de aula. Isso é bem vestido, entendeu? Tem uma experiência que tu vai perder se tu for comprar online, não, né? Não, cara, e daí eu quero ter a honra de entrar na loja eu vou ter que pagar em 25 vezes uma TV para poder caber no meu orçamento. E se ela estragar? Onde é que eu vou? Para quem que eu ligo? Como é que eu peço ajuda? Então eu acho que nos fez ali enxergar que o que a gente precisava era ter a melhor forma de conversar nessa linguagem com essa turma, entendeu? Que é a turma que faz a Lab ser o que é. A gente até vem trabalhando muito isso, né? A fidelização, o quanto a gente tem que olhar para a captação de cliente novo, mas o quanto é muito... E daí vem esse histórico de CRM, de relacionamento, de fidelidade. O quanto eu tenho que valorizar muito a minha carteira fiel. Tratar muito bem o meu cliente fidelizado, entendeu? Então, porque esse é o cara. Esse é o cara que no Pareto lá do manter o negócio é o cara que segura a onda. Não é o cara que é o oportunista que olha no Google o preço mais baixo e compra do cara. Sim. Compra uma vez. Esse cara não deixa margem, não vai fazer o negócio viver, entendeu? Então é uma outra... E daí voltando, então baseado nisso a gente a gente tem essa responsabilidade muito grande que, eu acho que comemorar uns 70 anos é uma responsabilidade violenta, né, da área de marketing, né, de como comunicar isso. E a gente estabelece algumas premissas assim, né, e vai a mercado para entender quem melhor compreenderia aquelas premissas. E essas premissas falavam muito disso, né? De agradecer mais do que se vangloriar, olhar mais para o cliente, né? Para a construção disso, olhar para a história, mas trazer uma mensagem moderna, mesmo olhando e valorizando muito a história. E a gente estabelece essa, concorrência, né? E a SPR dá um show, assim, né? Então, ela faz um trabalho magnífico na época que a gente estava selecionando e meio que ficou, assim, meio sem dúvida de que era o caminho. E foi o que a gente fez, isso um ano antes até e veio construindo e baseado nisso a gente, como é que a gente dá essa luz, né? E daí o Henkel foi fantástico, assim, né? Fantástico. Que a gente chegou à conclusão que o legal era o passado ser feito com IA e o presente com gente. Então, e aí se constrói o filme, né, que é a grande locomotiva, né, dos 70 anos, que acabou virando um monte de coisa. A gente está aí com uma turnê de 70 shows pelo interior do estado, indo em cada... A gente preparou um caminhão, uma jamanta inteira lá, que é um palco móvel e que a gente vai para dentro das comunidades, que está muito legal. Mas do filme a gente consegue daí ali estabelecer esse cruzamento entre o mais novo em termos de tecnologia com o passado,
e o presente com gente, com pessoas. Eu ficou gosto muito muito legal. dessa frase. Vou deixar tu falar, prometo. vai, isso. vai. Mas olha que interessante, o presente com gente. Sim, cara, mas é isso que eu ia falar. Porque a gente tá há 3 anos atrás, 4 anos atrás, a loja física ia acabar. Né? Isso. Existia Isso aí. esse meme, né? Poxa, todo mundo vai comprar online. Tu vieste agora de uma inauguração de uma loja, né? Então, na verdade, a loja física está crescendo. Por quê? Porque as pessoas cada vez mais estão carentes desse contato, né? Na medida em que a tecnologia diminui as relações, a gente precisa de criar momentos de aumentar as relações. Então, me parece que o presente é com gente mesmo. E eu acho que esse virou um mantra, assim, né? Então, falando um pouquinho mais de varejo em si, né? Eu acho que realmente a gente está numa transformação absurda, né? A gente vem em poucos anos, né? Daqui um pouco era todo mundo ter seus sites, né? Era todo mundo ter suas lojas e quanto mais expandir, melhor. Depois é todo mundo seus sites, as lojas vão acabar. Daqui a pouco vem as plataformas de marketplace que vão acabar com tudo, né, cara? E isso vai... E é um jogo que ele existe, de fato... que foi acelerado absurdamente com a pandemia, e ninguém tem dúvida disso, mas hoje a gente acompanha relatórios anuais de faturamento proporcional ao faturamento total do varejo, e ele meio que estabeleceu, não um teto, mas ele entrou para um padrão, 33%, 32%, 34% do consumo do varejo é digital. E ele não pula mais para 40, daí no outro ano para 50. Não é mais isso. Eu acho que vão ter pessoas, vão ter classes sociais, vão ter mix determinados produtos. Eu acho que não tenho dúvida disso. Mas a loja, ela é o ponto de contato, ela é a pessoa, ela é... E, de novo, há uma discussão sobre o que é a venda digital. Hoje, talvez, 40% da nossa venda seja digital. Só que ela se dá pelo vendedor que está na loja. Porque esse cara é o cara que tem a relação com a pessoa, que é o cara que fala pelo WhatsApp com o cara, que escolhe o melhor produto junto com ele, que faz o processo de faturamento, manda entregar na casa dele e está tudo certo. Isso é uma venda física ou digital? Sim. É como a gente fala de mídia, né? A tal da mídia digital. O que não é? O que é mesmo que não é digital? TV? A TV a gente assiste no celular, o que não é digital? Então é uma discussão louca. Então eu acho que o pessoas, para nós, ele é um ponto fundamental. Ele é o segredo para nós, é justamente isso. E daí, voltando a essa questão da fidelização, como é que eu torno esse cara... E a gente tem casos assim, a gente tem um número X bem expressivo de clientes nossos, que os caras têm 50 carnês abertos. Eles têm 40 contratos, esses caras já têm mais de 3 mil parcelas pagas. Tem gente. Então, se esse cara não é fiel, cara, e se eu não tenho que tratar esse cara com o maior carinho do mundo, né, e estabelecer toda a responsabilidade nessa relação com ele, tá tudo errado, né? Agora eu vou... Mas, de novo, é uma batalha diária de, eu tinha que estar captando muito mais cliente, eu tinha que estar... Então, mas são os desafios, né? São os pilares que tu vai tendo que manter todos. Isso aí. Né? Os pratinhos girando, mas cada um deles não pode deixar cair, né? A gente tem que botar ações em cada um deles. Mas eu achei muito legal que tu trouxe essa fala da fidelização, né? Porque quando a gente olha, né, para o varejo de uma forma geral, como tu bem comentou, né, dessa evolução toda, com os canais digitais e tal, parece que não existe mais, né? Fidelização. Cara, não existe mais fidelização. O cara vai olhar aqui, vai pegar o preço mais baixo, apareceu um anúncio aqui, ele já entra lá no... Só que aí, por outro lado, tem isso, né? E assim como o Mazziero também comentou, essa questão falou, né? Não tem o teto, mas parece que existe um padrão, né? Nessa divisão do digital com o físico e tal, assim. Então, acho que é legal quando tu traz esses dados e traz, né, também o que vocês vivem ali, porque quebra um pouco isso, né? Daqui a pouco, de algumas percepções que a gente tem erradas, assim, né? E por isso que a gente fica se desafiando o dia inteiro, todos os dias, assim, eu digo ficar furando a bolha, né? Que às vezes a gente tá na nossa bolha, né? E era o risco que a gente corria, né? Porque é muito fácil tu querer ir para um ambiente mais glamuroso, né? Mais legal, mais... Só que, para nós, perde muito a verdade, né? Daí, né? Então a gente fica o dia inteiro dizendo que para,
E Vamos voltar. Aqui a gente Nós fala um estamos pouco de falando, marca também, né? nós estamos falando com um cliente que tem uma renda média mensal familiar de R$3.000, que ele disputa a carteira mensal dele com o aluguel, com o gás, com a água, com a luz, com o rancho, e o que sobrar um pouquinho ele paga uma prestação para comprar uma cama, um dormitório, um fogão, uma geladeira, que pode ter estragado. Então, assim, cuidado, vamos cuidar que nós... Não vamos nos contaminar pelo glamour, né? Vamos pensar no nosso cara, no que ele precisa, no nosso cliente, na nossa fortuna, que é manter esses clientes, né? Então, Nem toda marca precisa ser aspiracional, né? não. Talvez a marca possa ser um conforto na tua vida. E ninguém tá falando... E tem que ter muito cuidado, e a gente tem que equilibrar muito isso, né? Porque ninguém tá falando de simples, de barato, a gente está falando de falar na mesma linguagem, no mesmo calibre dessa turma. Então eu tenho que ter o mix adequado para que ele possa consumir, eu tenho que ter a condição adequada para que ele possa consumir, eu tenho que ter um ambiente de loja agradável, mas eu não preciso ser luxuoso até para não afugentar. Pra não afastar, sim. Então a gente tem que cuidar, a minha comunicação tem que ser cuidadosa na linguagem, porque se eu for um pouquinho rebuscado, eu não alcanço, eu não toquei ele. Então são vários detalhes que tem que ser cuidados para ele entender a verdade. Senão o cara vai dizer, putz, esse não é o meu mundo. Então a gente testa coisas do tipo, vamos fazer a turnê Labs de shows. Tu sabe o que é turnê? Tu sabe o que é turnê? Pois tu é, entende sim. o que é turnê? Então, assim, é isso, entendeu? O quanto isso tá no nosso dia a dia, mas não tá no dia a dia de todo mundo. Então, cada detalhe... Esses dias a gente estava revisando a comunicação entre os canais, porque daqui a um pouco eu tenho lá, minhas redes sociais começam a escapar. Ou minhas frases no CRM começam a ficar muito elaboradas. Então tu tem que ir cuidando, e hoje em dia é difícil, né? Porque tem um monte de canais, né? Para se comunicar. Como é que tu cria uma linguagem, um padrão homogêneo nisso, né? Não é uma tarefa muito fácil. É uma baita aula que tu tá dando aqui para quem quer falar com um público maior, né? Prestar atenção nisso, sim. É bom, eu quero só sublinhar isso. Prestar atenção com quem você está falando, né? Para falar de verdade com aquela pessoa. Porque às vezes a gente faz muito projeto que funciona na mesa de reunião. Isso. Na mesa de reunião é maravilhoso. Tá todo mundo ali, todo mundo entendeu, tá correto, tá certinho. Estamos achando bonito. Tá cumprindo o briefing. Mas, cara, quando for lá pra rua, né? Quando o meu público passar por aquela placa, o que vai causar? Ótimo. Eu acho que é isso. Eu acho que tem que... E a nossa ideia, né, foi no posicionamento, foi agora nos 70 anos, é como é que eu tiro um pinguinho de lágrima, assim, do cara, ele assistindo uma peça dessas, entendeu? Eu, de alguma forma, eu tenho que achar um pinguinho ali, né? Para tocar ele um pouquinho, né? Então, essa é o... Que daí eu acho que tu chegou numa verdade. E, às vezes, tu vai ter momentos de picos de alegria, outros picos de ajuda, o nosso posicionamento, a gente ia lançar nosso posicionamento em maio de 2024, né? Que foi a enchente. Então ele foi o Juntos, todo mundo pegou o Juntos. Sim. E nós tinha feito para lançar a mídia, o plano todo. A redação é um pouquinho diferente, né? Não, sim, cada um pegou juntos alguma coisa, mas o nosso já era o nosso, não tinha nada a ver com enchente, coisa, mas acabou que a enchente as empresas, e corretamente, né, tomaram aquela, que realmente acho que muita gente ajudou, muita gente, e daí a gente, puxa a vida, né, mas daí foi legal, porque a gente acabou tendo que botar isso no dia a dia, no cotidiano, e isso fez com que a gente lesse mas o que a gente está resolvendo mesmo? Como é que a gente resolve? O que a gente está fazendo junto? Virou quase que um ato de disciplina dentro da empresa ficar voltando nisso, né? Isso é verdade? A gente está praticando isso? O cliente está enxergando isso, né? Então acho que isso é... Não é só uma questão legal. de comunicação, né?
É bem como tu falou, é muito mais uma questão de verdade que transparece pelas E ela ações. era perigosa, né? Porque, puta, sobe a régua, né? Se eu tô dizendo que junto a gente resolve, tu tem que resolver, Tem né? que resolver. Então, Senão o público acabou vai colocar subindo. na tua cara aqui, ó. Cadê o Exato. junto? E hoje em dia a gente sabe, né, que tá super Mas fácil ao de mesmo dar uma tempo é queimada maravilhoso no como cara. Né? orientação interna, né? Pro time, assim, poxa, Com certeza. quais são os problemas que estão aparecendo aqui que a gente pode, talvez, resolver juntos. Interessante. A Bem gente legal. gosta também de trazer, assim, quando a gente conversa aqui, alguma coisa de falhas, né, que a gente vai tendo no meio do caminho, assim, né? E aí eu tenho uma perguntinha pra te botar, que é: já investiram pesado em alguma coisa que parecia muito o caminho certo, assim, e aí vocês, no meio do caminho, viram que não era bem isso? Falhou? Alguma estratégia que vocês utilizaram, que gerou muito provavelmente um aprendizado pra vocês? Olhando pra trás. Mais sorte que juízo, as grandes a gente acabou dando sorte, tá? Né? Tem uma que a gente talvez tenha apostado um pouquinho mais do que deveria num passado bem recente, que foi, cara, vamos embarcar nos marketplaces, vamos botar a loja lá dentro e vamos bombar lá. E quando a gente olha para trás e estuda tudo que fez, cara, se deixou muito dinheiro na mesa, entendeu? É uma venda muito complexa, muito dura, uma venda muito difícil. Linha branca, principalmente, que a gente fala, né? Que é geladeira, fogão, máquina de lavar, que uma margem que já tem uma margem muito estreita, né? Porque a Brastemp tem o seu site, né? As marcas têm o seu site, tão localizadas com lojas dentro, e tu tem uma concorrência, uma canibalização absurda de mercado, e tu acaba deixando a margem negativa muito facilmente. Então ali talvez a gente tenha surfado uma onda que não deveria ter surfado na velocidade. E talvez vocês abriram mão do diferencial de vocês, que é esse calor, né, na relação, que ali tu não consegue ter. O que eu acho que a gente tem que navegar em todos os... É muito difícil não navegar em todos os canais. Mas talvez o entendimento seja, vão ter produtos e relações que eu vou estabelecer no meu canal físico, vão ter produtos e relações que eu vou estabelecer no meu site, que eu tenho um domínio maior e eu posso fazer dele uma extensão da loja. E tem determinados mix que eu posso operar nessas grandes plataformas. Perfeito. Mas são diferentes e tu tem que ter muito cuidado em saber o que é um jogo, o que é o outro, o que é o outro. Mas pelo menos não tem a Labs no metaverso. Não, o metaverso... No Second Life. Tá bom, o metaverso virou... O metaverso foi um... O Otelmo tem uma... Ele sempre brinca, né? Tem, daí fala, temos, visite lá na minha loja. Não, o Otelmo sempre fala, ele nunca quer ser o primeiro, mas também não quer ser o último, né? Ele sempre usa isso muito. E ele voltou de uma NRF, que é a maior feira do varejo, né, em Nova York, e ele voltou e o hype era o metaverso, voltou né? Ele de óculos. Cara, os caras só falaram disso, a nossa loja ralou, nós vamos ter que ir para dentro do metaverso, ninguém mais vai comprar na loja, coisa. E ele dando risada, assim, cara, não durou um ano, né? Então tem que cuidar. Eu também, eu me lembro de eu ir numa NRF, cara, tô te falando de mais de 10 anos atrás, sei lá. 11 anos atrás, 12 anos atrás, e que eu voltei numa pós-NRF até do CDL, eu fiz uma palestra falando sobre e era um gorila numa mesa de reunião com os empresários todos amassados assim nas paredes, que era a Amazon vem aí e vai acabar com o mundo. Olha só. E isso há 12 anos atrás, cara, e não acabou ainda, né? Então é o fim da loja física. E daí, há 2 anos atrás, a NRF foi só a volta da loja física, o básico bem feito e coisa. É que acabou com aquele mundo, né? Outro mundo se construiu, acho que é por aí. É o que a gente vê hoje, esse mundo misturado, né? Que a gente tanto falou aqui. Que hoje é o que a gente ouve exatamente da IA. Porque a IA vai acabar com tudo, vai acabar com uma série de coisas. Na verdade, as coisas vão se transformando, né? Eu tenho uma visão bem cética da IA, de novo, mega particular. Eu acho que a gente já vem há muito tempo, né, navegando
sejam buscadores, sejam robôs, a gente tem mais de 400 processos robotizados há muitos anos lá, né? Então, assim, tudo em prol de eu não ter atividades repetitivas, né? Então, assim, sempre buscando produtividade, assim por diante. E eu acho que a IA, ela é uma evolução disso, e eu não tenho dúvida, né? Capacidade computacional aumentou, ela tem uma possibilidade muito maior disso, mas eu acho que está tão longe da gente transformar isso num Big Bang, assim, num troço, num divisor de águas. Eu não, pelo menos por enquanto, não me convenci disso ainda. Então, depois do apocalipse, vai continuar dentro da loja física. Pode aí, ser, tá bom. provavelmente. É isso aí. Porque esse papo de IA faz a gente pensar quando a gente começa a pensar em substituição de pessoas, né? Que é onde dá o medo, né? As pessoas, poxa, e agora? Mas a verdade é que está substituindo, como tu disseste, o trabalho robotizado. O que acontece é que algumas profissões têm que se reinventar. Só que a gente está falando muito sobre aproximação, né? Interessante esse calor que a gente está discutindo aqui. A loja física existe para ter o calor, para te poder conversar, porque talvez a venda seja feita por WhatsApp mesmo, né? O vendedor está ali o dia todo falando com os clientes dele. Mas ele sabe quem é a pessoa, ele vai lá ver a pessoa. Tem uma relação aí, entendeu? Então, ele sabe com quem que ele está falando. Quando a gente estiver falando, daí eu vou para a gente está falando de venda de produto, varejo, mas eu vou para o serviço. É a mesma história. Tu pode ficar o tempo todo falando com o robô, mas tem que ter alguém ali te dando esse suporte. Em algum momento tem que tomar decisão junto, tem que ter um amigo que pega, toma, vamos junto. Então, esse papel do humano continua aí. Eu acho que sim. Juntos a gente vai resolvendo. E talvez ele... Claro, como tudo, a régua vai subir, né? Então, por exemplo, a gente está rolloutando, né, na nossa rede uma ferramenta de apoio ao vendedor, assim, né? Que é uma forma dele ter o máximo de ferramental para ele. E a gente implementou uma feature, né, de IA, que é quando ele selecionou lá uma air fryer, né, para o cliente dele. Ele clica num botãozinho ali, ele dá os 5 principais diferenciais competitivos daquele produto. Porque eu não consigo dar treinamento de 30 mil produtos para o vendedor, ele não vai conseguir absorver. Sim. Então a IA está virando um ajudante dele. Ele diz, quais são as 5? Esse é potência tal, economia de energia, litragem não sei do que, esse cara é conhecido no mercado por fazer menos barulho. Então a IA está ajudando ele a ter um argumento de venda mais apropriado. É um jeito de usar, entendeu? Então, claro. Mas não estou tirando ele. Mas eu estou dando ferramenta para ele. Olha que interessante. Né? Mas o diferencial do bom vendedor nunca foi saber mais informações técnicas do produto. Nunca foi esse o diferencial, né? Então, ele agora está agregando isso. É um superpoder que ele está colocando ali, né? Gostando demais do papo. Eu ia dizer agora, o Christian está pensando numa frase muito poderosa que vai vir, vocês aguardem. Não, na verdade não. Na verdade o papo tá voando. A gente podia ficar horas aqui. Podia ficar horas aqui falando sobre varejo, assim. Mas eu também queria pegar uma partezinha, assim, que a gente gosta de trazer sempre, que é pegar quem é mazieiro fora da Labs. Quem é o mazieiro fora? Além de jogador de tênis. Além de jogador de tênis, o que o mazieiro gosta de fazer e que provavelmente é isso que também potencializa o trabalho dele, a visão de mundo dele. É um cara simples. Gosto muito de... Eu vou quase todo final de semana para a praia, eu gosto muito de curtir a vida do interior na praia, né? Então, além de gostar da praia, eu gosto da calma, de conhecer o açougueiro, de cumprimentar a caixa. Então, eu valorizo muito isso e talvez minha válvula de escape seja fazer isso, né? Uma das verdades era construir uma relação muito forte com o Inter, né? E meu filho foi um lugar de alta conexão com o meu filho, o Beira-Rio. Então é um ritual que eu tenho com ele, né? Hoje ele já tem 29 anos e não abre mão da minha companhia também nos jogos Então foi algo que foi muito forte na minha vida. Ele continua indo contigo assistir os jogos, então ele gosta muito de ti. Gosta muito de ti. Não é dos jogos. Eu gosto muito de jogar tênis, cara. É algo que eu carrego bastante. Sou um cristão ativo também. Eu frequento muito a igreja. Tu tem cara de músico.
Não, Não? infelizmente não. É um trauma Só que eu descolado, tenho. Só descolado. Tá. É um trauma que eu tenho. Eu olho pra E... ele e vejo ele tocando assim. Embaixo. Ó, baixo, é legal. Gosto. teclados, Adoraria, cara. No caso dele, o cara Adoraria. de tecnologia dos teclados, né? Teclados. Mas sou um cara que cada vez mais tô tentando e me cobro muito evoluir como ser humano, entendeu? Como todo dia eu penso como é que eu posso ser uma pessoa melhor, como é que eu posso deixar um legado de ser um cara legal, de ser um cara que agradável, um cara que quer uma boa companhia, né? Que é uma boa companhia, então eu procuro buscar isso muito, né? Então, e virou meio que um plano de vida tentar cada vez ser um cara melhor, cada vez ser mais legal com as pessoas, tratar melhor as pessoas e assim por diante. E apesar de tu ser um cara legal, o que te incomoda? O que te tira desse espaço de cara legal, assim, mexe contigo? Hoje a minha maior dificuldade é lidar com pessoas arrogantes, arrogância, sabe, o que maltrata o garçom ali, o cara que não cumprimenta o cara que estacionou o teu carro ali. Eu tenho uma dificuldade muito grande com isso, entendeu? Eu tenho não tratar as pessoas iguais e coisa. Então hoje eu tenho... E o cara vai envelhecendo, vai ficando mais intolerante a isso. Mas o ficar envelhecendo também te dá o direito de não conviver com isso, né? Então... A ter escolhas. O cara vê o que está de errado e evita o errado, né? Então ficou um pouco mais fácil também, né? Mas as situações mexem é contigo. Mexem comigo, é o que me incomoda um pouco. Também te incomoda, Fábio? Se eu começar a listar o que me incomoda, daí a gente não acaba mais o podcast. Boa. Indo pra finaleira, Maziero, o que a gente pode colocar, assim, já deixando também um recado teu, assim, mas já uma visão de futuro, né? A gente falou muito da própria campanha da Lebes, que né, olhando pro passado até o presente, e o que vocês estão olhando pra frente com relação à Lebes, mas também com relação ao varejo, assim, do que tu enxerga daqui pra frente, nessas áreas de marketing, que tu tá vendo? Eu acho que assim, a gente falou, a loja não vai morrer, mas eu acho que, de fato, eu não me lembro de passar por uma fase tão desafiadora no contexto do varejo. E talvez eu esteja falando do varejo como outras indústrias poderiam estar falando também, né? Eu acho que todos nós estamos muito mais desafiados, né? Mas o varejo em especial, porque realmente existem movimentos que estão complicando muito, né? Pô, a própria entrada da plataformas chinesas, né? Evolução das plataformas, uma Amazon, né? Um Mercado Livre tomando hoje, o Mercado Livre domina 50% de todos os fornos micro-ondas vendidos no Brasil inteiro, o digital, não digital, são feitos por dentro de uma plataforma. Então eu acho que a gente realmente está passando por transformações que passam por isso e passam por algo que todos vocês devem estar passando também, que é a dificuldade de conseguir gente, né, cara? Então eu acho que a gente vai ter um desafio que é dentro desse princípio de que o humano é importante, é como que eu cativo, acho, mantenho, evoluo essas pessoas que vão estar nos representando, né, na frente dos nossos clientes, nas relações. Então eu acho que os grandes desafios são qual que vai ser o modelo híbrido mais assertivo, porque tu vê uma Magalu tendo que mudar, ela ia virar a grande plataforma de marketplace do Brasil. E hoje ela é nada dentro do contexto de uma... Então, assim, a gente vê todo mundo tendo que, de fato, se reinventar como modelo. Então, eu acho que esse e por isso que eu sempre defendo, vamos cada vez mais permanecer na nossa linha, que é na linha de ajudar, que é na linha de crediário, que é nessa linha de contato e relação direta com o nosso cliente. E eu acho que no contexto geral, né, para mim, no contexto geral, sempre o maior desafio vão ser pessoas. Porque a régua vai subindo, as relações vão ficando mais
exigentes. Eu acho que a gente tem um ofensor que são o mundo perfeito das redes sociais, né? Que acabam fazendo todo mundo perder um pouco a noção dessas relações. Então, acho que desconectar, né? Então, eu acho que o nosso desafio vai ser como que a gente bota em volta da gente, com a gente, o máximo de pessoas preparadas para tocar esse barco. Então, para mim, o desafio maior é pessoas. Então, assim, o momento é desafiador, talvez nunca tão desafiador quanto hoje, mas seja legal, cumprimente o garçom, né? Porque as relações são mais importantes do que nunca. Sempre. E o presente é a gente. O presente é a gente. Apesar de a gente ter uma necessidade de olhar para a tecnologia, de trazer tecnologia para o dia a dia, a gente mais do que nunca precisa de pessoas qualificadas e apaixonadas, né? Porque a parada tá complexa. Tá bem? Isso aí. Muito bom. A tecnologia ajudando as pessoas a terem mais horas nobres. Olha Se aí. a tecnologia puder ficar coibindo ou mitigando as horas não nobres, ótimo. Porque a gente vai precisar cada vez mais de horas nobres, né? Da nossa criatividade, do nosso envolvimento, da nossa relação. Então, ela tem que servir para isso, para nos deixar mais disponível. Muito bom. Maziero, foi muito bom bater esse papo contigo. Como eu falei, a gente poderia ficar horas aqui conversando. Talvez teremos outros capítulos. Mas obrigado por ter aceito conversar com a gente, bater esse papo aqui sobre marketing, sobre varejo, sobre labs, sobre a tua história, né? Eu acho que o nosso intuito aqui sempre é também entender mais das pessoas, né? Que é o que a gente falou muito aqui de pessoas, né? Mas entender mais quem é o Maziero, né? Por que ele pensa assim e tal. Eu acho que isso é um dos grandes conhecimentos que a gente traz para as pessoas que são nossa audiência. Então, obrigado por estar aqui batendo esse papo. Eu que agradeço. Contem comigo, espero de alguma forma ter contribuído, né? Não ter sido um vexame aí com vocês. Então, acho que gostei muito do papo também, cara. Sempre ótimo. E muito sucesso aí para empreitada de vocês. Maravilha, obrigado. Muito legal. Deixa eu só deixar aqui, ó, pra galera que não já tchau, pessoal. Não vai embora ainda. Pera. Se gostou desse conteúdo, ficou até o final do vídeo, cara. Tem que descer, dar uma rolada na tela aqui. Já deu, cara. Se inscrever. Eu espero que já tenha se inscrito lá no início. Mas se ainda não, tem essa segunda chamada. Se inscreve no nosso canal, curte esse vídeo. Deixa os comentários aqui embaixo pra gente poder bater esse papo com vocês. E todos os links aqui embaixo já estão listados, né? Então é só rolar ali para conhecer mais a Spread School, para conhecer mais o Mindset IPO, a SPR e também links do Maziero aqui para se conectar com ele, se conectar com a Labs, estão todos aqui embaixo listados, é só descer, clicar ali e conhecer mais dessas empresas. É isso? Fechamos? Valeu. Muito bom. Eu acabo aplaudindo. Valeu. Fazer um brinde. Um brinde, Um brinde aqui, ó, com a canequinha do Eu tenho que brindar assim. Maziero aqui, ó. Aí, ó. caneta personalizada. Muito bom. Muito bom. Valeu, pessoal. Obrigado.